Ontem nós ficamos vendo aí a transmissão do julgamento do núcleo da desinformação, né? Que é chamado do núcleo das fake news, e todos foram condenados a até 17 anos de prisão. Isso já estava no roteiro, isso já estava no script, todo mundo já imaginava que isso pudesse acontecer. Afinal de contas, aquilo não é um julgamento, aquilo ali é um tribunal de exceção julgando politicamente os seus inimigos políticos. É disso que se trata. Porém, a grata surpresa de sempre, o senhor Luiz Fux fez proferir um voto ontem assim emblemático. Um voto que, na minha opinião, vai ficar para a história para daqui a alguns anos, quando houver o revisionismo histórico de todo esse julgamento, as pessoas vão dizer: alguém se levantou contra essa injustiça. E esse alguém é o Luiz Fux. Eu não vou entrar aqui no mérito da causa que levou o Fux a mudar de opinião em 180 graus, porque existem diversas especulações e existe, evidentemente, o foro íntimo do ministro. Pode ser que não seja nada do que a gente esteja pensando, mas a verdade é uma só e a gente não pode fugir dela. O ministro Fux mudou muito após a aplicação de sanções para os seus colegas, tanto com perda de vistos, quanto a Magnitsky aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. E se isso influenciou ou não o julgamento dele, é você que decide aí, meu amigo, porque você tem um livre-arbítrio para isso. De qualquer jeito, voltando ao julgamento de ontem, que foi, mais uma vez, uma aula de direito para os seus pares, o ministro Luiz Fux simplesmente admitiu que havia cometido injustiças ao longo de todo esse processo da trama do golpe do 8 de janeiro. Mais uma vez, ele dizendo que não houve golpe nenhum, principalmente nesse núcleo da desinformação, aonde as coisas eram trocadas, as informações eram trocadas muitas vezes através de Zap. E como é que alguém que não botou o pé em Brasília, que não muitas vezes não estava lá no dia 8, pode ser acusado de, por exemplo, organização criminosa armada? Como alguém apenas por trocas de mensagens pode ser acusado de depredação do patrimônio público? Não tem o menor sentido uma coisa dessa, todo mundo já sabe disso, mas é bom a gente ver o Luiz Fux esfregar verdades na cara dos seus colegas. Bom, ele também falou uma coisa bastante importante sobre a auditoria das urnas pedida pelo partido PSDB em 2014, quando o Aécio, se eu não me engano, perdeu para Dilma. Então, meu amigo, não é nenhuma novidade que partidos políticos peçam auditoria, só que agora virou crime. Agora ninguém pode mais pedir auditoria nenhuma. Aliás, ninguém pode mais fazer nada no Brasil que desagrade a Lula e o ministro Alexandre de Moraes e os seus pares. Tudo é criminalizado, como a gente está vendo aí no caso do Felipe Martins, aonde os críticos do delegado Fábio Chó agora podem ser investigados no novo inquérito se o ministro Alexandre de Moraes assim o determinar. Ou seja, a democracia no Brasil já foi embora há muito tempo. Bom, e aí também o próprio Luiz Fux, nesse julgamento de ontem, pediu para sair da primeira turma. E mais uma vez existem N motivos para que ele pudesse ter feito isso. Na verdade, a gente nunca vai saber a verdade. Mas ele pediu para sair, está na mão agora do senhor Edson Fachin, que vai decidir se ele fica ou se ele sai. Porque Fachin, evidentemente, como presidente da casa, é quem vai tomar essa decisão. E para ele entrar em uma turma, alguém vai ter que sair de lá, eu acredito, né? Porque uma turma não pode ficar com 6 e a outra com 4. Porque não pode dar empate em nenhuma das duas. Enfim, como o Fachin vai resolver isso, eu não faço a menor ideia. Mas parece que o Fux já estava de saco cheio de ser voto vencido, de ser, como é que eu poderia falar, humilhado pelos seus companheiros de primeira turma, no sentido de que toda vez que ele proferia um voto,
era risinho de deboche aqui, caretas ali. As pessoas não estavam gostando do modo em que Fux estava atuando, porque não pode existir divergência na primeira turma, tem que ser unânime. E aí ele pediu para sair. Vamos ver se o pedido dele vai ser aceito ou não, se ele vai para a primeira turma. Se ele for para a primeira turma, aí teremos lá Fux, teremos Cássio Nunes Marques e o André Mendonça. De 5, formaria-se então o que a velha mídia já está dizendo de uma ala bolsonarista dentro da Suprema Corte na segunda turma. Bom, eu não vou exagerar falando isso, porque eu acho que nem os bolsonaristas, né, entre aspas, que foram indicados pelo presidente Bolsonaro, poderiam realmente ter esse nome de bolsonarista, porque a gente já viu como é que a banda toca aí no lado deles dois. De qualquer jeito, seria bastante interessante ver essa segunda turma com 3 pessoas que estão nesse momento pensando mais ou menos igual e o que essa segunda turma poderia fazer caso assuntos importantes possam parar lá. O futuro vai dizer. De qualquer jeito, o Luiz Fux ontem está de parabéns mais uma vez, assim como no processo de Bolsonaro. Ele ontem também pediu a absolvição de todos os réus e a anulação do processo, o que significa dizer que aquele processo é uma farsa, é uma mentira, e a história se encarregará de provar que o Fux está certo.